Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi. Eu vou trabalhar com vocês esse semestre com a disciplina de estruturas de dados, tá? Eu pretendo lançar um vídeo quase toda semana com conteúdo, tá? E a gente vai conversar ainda sobre como a disciplina vai funcionar, tá? Eu tenho experiência aí na área, experiência com estrutura de dados já há quase 10 anos dando essa disciplina. Então, eu acho que vai dar tudo certo, né? Por mais que a gente esteja trabalhando aí nesse ensino remoto emergencial, que é um pouco complicado, né? Mas, enfim, vamos em frente, né? Eu vou fazer uma apresentação. Esse vídeo, na verdade, vão ser dois vídeos. Eu vou fazer uma apresentação da disciplina agora. Vou falar um pouquinho mais sobre eu, tá? Porque é a primeira vez que estou dando aula para vocês, pelo menos para a maioria de vocês. E eu vou fazer uma revisão de programação orientada a objeto em Java, só que eu vou fazer de forma prática, tá bom? A gente relembrar conceitos aí que vocês viram em POO no semestre anterior, tá bom? Então, meu nome é Davi Busato, eu sou formado, né? Eu tenho sou bacharel em sistemas de informação pela Unifeob de São João. Eu terminei a minha graduação, eu fui para São Carlos fazer mestrado, entrei na Federal de São Carlos, fiz mestrado em ciência da computação, trabalhei com reengenharia de software. O laboratório que eu trabalhava era um laboratório focado em interação humano-computador, que não é uma área que eu gosto, mas foi uma experiência muito rica para a época, aprendi muita coisa, principalmente computação, né? As disciplinas que a gente fez, que eu fiz, a gente e meus colegas, né? O meu trabalho, né, na época do mestrado, estava envolvido com um pouco de interação humano-computador, com reengenharia e com RIAs, que hoje em dia nem se usa mais esse termo, nem se fala mais disso, seriam aplicações ricas para a internet, né? Você ter uma aplicação com cara de aplicação desktop e com muitas mídias, com muita interação rodando no navegador. Isso aí, hoje em dia, já meio que caiu em desuso para algumas coisas, né? Ainda funciona para sistemas grandes, né? Mas não é mais novidade. Eu fiz meu doutorado em biotecnologia na Universidade de Ribeirão Preto. Eu comecei o doutorado, na verdade, na UFSCar, fazendo disciplinas, né, como aluno especial. Eu ia fazer o doutorado com a minha orientadora do mestrado, só que não era uma área que me interessava, porque de novo era interação humano-computador. Eu tentei outros orientadores, mas os temas que eu tinha interesse eles não tinham, porque eram coisas assim difíceis de publicar, coisas que já estão relativamente bem fundamentadas, né? Principalmente a área de compiladores de linguagens formais, que é o que eu mais gosto na computação. Aí eu fui fazer doutorado na UNAERP, né? Surgiu uma oportunidade lá, a gente foi conversar com o pessoal, eu e mais alguns colegas aqui do Instituto. A gente foi conversar com o coordenador lá do curso na época, né? E coordenador não, um dos professores, né? A coordenadora ainda é a mesma. A gente foi fazer algumas disciplinas como especial lá e acabamos ficando por lá. Teve um incentivo também do Instituto para pagar a mensalidade, né? Porque a mensalidade do doutorado é bem cara. Enfim, aí eu já trabalhei. Não era também o que eu queria, mas era uma coisa que estava mais próxima da computação e que até hoje eu acho muito bonito. Gostei muito do que eu fiz e das coisas que eu me envolvi, né? Que foi a bioinformática, que é a utilização da computação para processar dados biológicos, né? Dos mais variados tipos de dados, mais variados tipos de problemas. Então, tem gente que chama a bioinformática de biologia computacional. O que eu fiz em específico, eu trabalhei com comparação estrutural de proteínas tóxicas, umas proteínas que são utilizadas, que são empregadas na agroindústria. Se alguém tiver interesse em saber o que, que eu fiz, eu posso mandar minha tese de doutorado, tá? Para vocês darem uma olhada. E eu investiguei a relação entre o formato das proteínas, né, a conformação desse tipo de proteína que eu estudei, com a atividade nela em insetos, né, porque elas são usadas como biopesticidas, tanto pulverizando a proteína pura ou pulverizando a bactéria que sintetiza ela, ou então através de transgênicos, né, inserção do gene que tem a receita daquela proteína ou daquelas proteínas. Na verdade, é um conjunto bem grande, mais de 700 proteínas, que codificam essa proteína, né? Inserção desses genes dentro do organismo ali, do milho, do arroz, do feijão, né? Para proteger essas plantas de insetos. É, então,
um pouco, né, sobre mim. É isso. Trabalho aqui no Instituto já há 10 anos, né? Eu entrei no concurso logo que eu terminei o mestrado, eu entrei no Instituto e pretendo ficar aqui até aposentar, ou até além da aposentadoria, se for possível, porque eu gosto muito do que eu faço. Meu contato, pessoal, exclusivamente através desse e-mail, davibusato.ifsp@gmail.com, tá? Não hesitem em mandar e-mail. Vocês podem até colocar mensagens aqui no YouTube, tá? Nos comentários, mas eu prefiro que vocês mandem e-mail para mim, tá bom? Porque vai ser a forma mais rápida que eu vou responder vocês. Eu não gosto de passar o WhatsApp para aluno, porque acaba misturando as coisas, tá? Para mim me atrapalha, tá bom? O WhatsApp eu uso mais para coisas da escola, a parte administrativa, quando eu era coordenador, porque eu estou saindo da coordenação também. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já vou ter saído da coordenação da computação. E também uso o WhatsApp mais para coisas pessoais, tá? Ao invés de coisas da escola. Então eu prefiro que seja enviado nesse e-mail, porque eu tenho tudo arquivado certinho, tá bom? Essa disciplina, se ela fosse presencialmente, né, são 6 aulas semanais durante 19 semanas, dando 14 aulas. E excepcionalmente esse semestre a gente vai trabalhar com ensino remoto emergencial. Aqui, pessoal, eu estou apresentando qual seria o cálculo da média final da disciplina. Isso aqui eu deixei pronto, na verdade. Deixa eu contar para vocês, né? Essa disciplina eu dou ela na computação também. Eu comecei a dar ela, foi oferecida, foi a primeira oferta semestre passado, eu peguei ela, né? E eu preparei o material do zero, de novo. Eu já tinha o material do TSI, só que o material já tava ficando velho, já estava ficando com muito conserto ali, muita gambiarra, né? Então eu falei, vou fazer tudo de novo. Preparei o material tudo de novo. E agora eu estou fazendo o contrário, estou reaproveitando o material da computação aqui no TSI nas coisas que nós vamos ver, tá? Eu já deixei esse slide aqui para as próximas ofertas, mas a gente não vai seguir essa fórmula aqui. Tá? Essa fórmula aqui envolveria, né, exercícios, a quantidade de exercícios feitas, que impactaria na nota da prova, e teria pesos para cada conjunto de provas e exercícios, projetos. Na verdade, a gente aqui, a gente não vai usar isso aqui, tá bom? A gente vai simplesmente ter uma série de listas de exercícios e essas listas de exercícios nós vamos fazer uma média aritmética das notas delas, tá bom? Então a gente vai ter 4, 5, 6 listas de exercícios valendo de 0 a 10. No final eu somo todas as notas que vocês tiveram, divido pela quantidade de listas e aí a gente chega a média, tá bom? Esses exercícios podem ser exercícios teóricos, vocês vão ter que fazer no papel, tirar foto, gerar um PDF, postar no Moodle para mim, ou exercícios que vocês vão ter que implementar. Vou dar alguns projetos para vocês, vocês vão ter que mexer, tá certo? Vou dar coisas prontas, mais ou menos prontas, o esqueleto pronto, para depois vocês fazerem outras coisas. Tudo isso vai estar muito bem explicado, tá bom? Bibliografia da disciplina. A gente vai trabalhar principalmente com esses 3 livros. Pessoal, se vazar algum áudio, a gente está trabalhando em casa, é difícil, né? Tem criança pequena, então fica meio complicado. Às vezes eu perco meio o fio da meada também, então vocês não reparem não, tá bom? Bem, voltando. Bibliografia. São 3 livros principais, né? Livro Algorithms, do Sedgwick e do Wayne. Esse para mim talvez seja, não conheço todos, né, que existem, mas esse para mim talvez seja o melhor livro de algoritmos de estrutura de dados que tem hoje em dia no mercado. Na verdade, ele é um livro bem antigo, né? Isso aqui é a 4ª edição. Ele tem várias edições, tem as 3 antes desse, né? E tem outras edições com outros nomes, tá? Isso aqui trabalha exclusivamente com Java. Tem esse outro livro aqui, do Goodrich e do Tamassia, que é estrutura de dados também. Esse livro aqui vocês... Não, eu ia falar besteira. Eu ia falar que vocês têm acesso através da Pearson, mas não tem. Esse aqui tem na biblioteca, tá? Quem quiser usar para fazer um estudo aí complementar de alguma coisa. E esse livro aqui é o livro base, que praticamente todas as disciplinas
talvez do mundo, tô exagerando um pouco, mas talvez todas as disciplinas usem estudo de dados e algoritmos de projeto e análise de algoritmos utiliza esse livro aqui, é o livro do Cormen, é o livro mais famoso, tá? Só que ele é um livro mais teórico, não está instanciado numa linguagem de programação e ele tem muita matemática, né? Ele tem, não que esse livro não tenha, mas esse aqui ele é bem fundamentado, tem bastante fundamentação teórica, tá? Fugindo um pouco da prática, que esse aqui cobre muito bem também, tá? É, Esse livro aqui, pessoal, eu tenho uma cópia minha em PDF, tá? Eu sei que não é o ideal fazer isso, mas eu vou passar para vocês alguns trechos dele, tá bom? E eu vou confiar que vocês, ao final da disciplina, vocês vão apagar esse arquivo, tá? Para vocês verem, eu tenho a cópia física aqui dele, tá? Não sei se está dando para enxergar, tá? É um livro muito bom, eu comprei essa edição, acho que ela é de 2011, acho não, ela é de 2011. E essa aqui eu comprei em 2013. Eu acho que é a quinta impressão. Acho que ele já está na décima ou 11ª impressão. É um livro muito bom. Quem gostar da área, quiser investir, eu sempre gostei de ter livro, né? Eu gosto de ter livros das disciplinas que eu gosto, das disciplinas que eu estudo, que eu estudei. Então esse livro é um livro muito bom. É um pouco caro, está bem salgado o preço por causa do dólar, né? Acho que está uns 600, 700 reais esse livro, mas vale muito, muito, muito a pena. É um livro muito bom, tá? Enfim, continuando, né? O que que a gente vai ver nessa disciplina? As estruturas de dados. O que que são estruturas de dados, né? São representações de dados e suas operações associadas. Mas para que isso, né? O principal objetivo, pessoal, é conseguir armazenar dados utilizando uma determinada representação e essa representação vai fornecer operações que são associadas a ela para a gente resolver problemas que têm alguma natureza específica, tá? É, a gente vai ver diversas estruturas de dados, tá? E aplicações delas, onde que a gente utiliza. Além disso, essa essa nossa disciplina no TSI, ela é meio que uma junção de outras disciplinas que a gente teria num curso de ciência da computação, por exemplo. O conteúdo que a gente vai ver aqui, não com tanta profundidade, porque não é o objetivo do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, o conteúdo que a gente vai ver aqui vão ser coisas pinçadas de, na verdade, 3 disciplinas do nosso curso de computação, ou de 2 ou 3 disciplinas de outros cursos de computação, que vêm coisas da disciplina de análise e projeto de algoritmos, ou projeto de análise de algoritmos, eu sempre inverto, estrutura de dados 1 e estrutura de dados 2. Então lá tem 3 disciplinas para tratar desses assuntos aqui. Aqui a gente vê em uma disciplina só, é claro, com menor profundidade e às vezes algumas coisas até com um certo informalismo, né? A gente não é tão formal para não complicar demais e consumir muito tempo da disciplina, tá? O que que a gente vai ver? Né? São vários assuntos, bastante assuntos, e vamos dar uma olhada, né? Então, revisão de PO. Se eu bocejar, pessoal, não é de sono, tá? É que eu falo e eu esqueço de respirar direito e eu não tenho retorno aqui, então parece que tem hora que eu não estou me ouvindo e eu fico falando rápido, eu acabo bocejando. Outra coisa, se o meu tom de voz estiver cansativo, estiver meio que hipnotizante, aí estiver fazendo vocês dormirem, deem uma acelerada no vídeo, tá? Aí no YouTube, embaixo, aqui para mim vai aparecer, se eu apontar para cá, né? Tem nas configurações, tem a opção para aumentar a velocidade de reprodução. 1,25 ou 1,5 é assistível, tá bom? Em do dobro da velocidade, eu acho que aí fica difícil, tá? Então, conteúdo programático, a revisão. E aí a gente vai ver recursividade. Vou até já fazer uma alteração aqui e a gente vai ver também esse outro aspecto aqui. Esqueci de alterar. Recursividade e programação dinâmica. Programação dinâmica eu nunca falei nessa disciplina, mas esse semestre eu vou falar pelo menos o que que é, tá? Tem uma certa relação com recursividade, não obrigatória, né?
mas às vezes problemas recursivos a gente utiliza programação dinâmica para tornar eles viáveis. A gente vai ver o que é, tá? É uma programação rápida, esperta? Não, não é isso que quer dizer programação dinâmica, tá? A gente vai ver o que é na hora certa. Aí a gente entra nos algoritmos de busca. São, perdão, dois algoritmos que a gente vai ver, que aí já seria de outra disciplina, né? Seria lá de análise de projeto de algoritmos. Então, por isso que eu falo para vocês, é uma coisa meio misturada. Estrutura de dados mesmo é a partir daqui, desse tópico, e o restante, né? Aqui a gente tem aí uma mistura de coisas de análise de projeto de algoritmos. E tem disciplinas, pelo menos na UFSCar, tem uma disciplina que chama Organização e Recuperação da Informação, que trabalha também com algoritmos e que algoritmos de busca, de ordenação são vistos lá, compressão, né? Mas aqui a gente vai ver uma mistura de todos esses tópicos principais, né? Então, algoritmos de busca, que é busca sequencial e busca binária. Aí a gente vai parar entre aspas, que o próximo tópico seria introdução à análise de algoritmos. Mas a gente vai ver dois estudos de caso para motivar a gente a estudar análise de algoritmos, tá? Aqui de novo, introdução à análise de algoritmos. A disciplina de projeto, análise de projeto de algoritmos da computação é praticamente só isso o semestre inteiro, tá? Aqui a gente vai só pincelar, a gente vai pegar um pedacinho da disciplina, um pedaço introdutório para a gente poder utilizar depois, principalmente aqui nas operações das estruturas de dados, para a gente enxergar o comportamento desses algoritmos, tá? Mas a gente vai fazer uma introdução até de certa forma, como eu disse, informal, tá? Não com tanto formalismo matemático, porque eu acho que também não faz parte do curso de tecnologia em sistemas para a internet. Então a gente vê a introdução à análise de algoritmos. Depois a gente vê algoritmos de ordenação comparativos. A gente vai ver 7 algoritmos aqui, tá? Dos mais triviais aos mais sofisticados, né? Os 7, vamos dizer assim, mais famosos. E aí sim a gente entra nas estruturas de dados. A gente vai ver dois conjuntos de tipos de estruturas de dados. As estruturas de dados lineares. Uma vocês já utilizam, já conhecem, que são os arrays. Uma outra estrutura de dados que vocês utilizam de forma corriqueira na hora que vai programar é a variável em si. A variável é uma estrutura de dados, é uma forma de armazenar dados e as operações que existem associadas àquela variável, dependendo do tipo dela. Os arrays que vocês já conhecem. Aí começa as estruturas, as coisas novas, vamos dizer assim, né? Pilhas, filas, decks e listas, diversas formas de implementar essas estruturas, quais as operações que ela tem, quais os prós e contras dependendo da implementação. Depois, terminando essa parte, a gente entra nas estruturas de dados não lineares. Por que essas aqui se chamam estruturas lineares? Porque a gente consegue enxergar, se a gente for desenhar essas estruturas, como elas armazenam esses dados, qual que é a topologia, né? Como que isso aí, como se a gente representasse isso no espaço ou num plano, a gente vai ver, na verdade aqui é uma dimensão só, a gente vai ver que elas são linhas, né? Que um elemento está do lado do outro, está em cima ou está embaixo do outro. Tá certo? Então, por isso que elas chamam lineares. As outras estruturas são estruturas não lineares. Aí a representação gráfica delas, se a gente for desenhar, elas vão estar espalhadas, não só numa linha, mas aqui em duas dimensões. Aqui a gente não vai ver nenhuma estrutura que é de 3 dimensões, mas aqui de 2 dimensões. Tá bom? É, quais, né? As árvores são um dos tipos de estrutura de dados principais, né? Para resolver problemas mais sofisticados. Em específico, árvores binárias, binárias de busca balanceadas e percursos envolvendo essas árvores. Como que eu processo, como eu caminho dentro desses dados que estão organizados em forma de árvore, né? A gente vai ver o que é árvore. Depois, tabelas de dispersão. Aí a gente volta a falar de algoritmo de ordenação, mas alguns algoritmos que eles têm uma característica muito específica, eles são para determinados domínios, que eles são executados em tempo linear, que é melhor, vamos dizer assim, que os algoritmos de ordenação comparativos, tá? Mas eles têm aplicações muito específicas. O conjunto de dados ele é muito específico, ele não é generalizado, enquanto esses aqui são generalizados. Filas de prioridades, que a gente vai ver a implementação usando o heap binário mínimos e máximos. Aqui a gente vai ter uns exercícios propondo o heap ternário, heap ideário, né? Mas depois a gente chega
Isso. E depois o último conteúdo que são os grafos, né? O grafo, na verdade, ele é uma generalização de árvores, né? A árvore é um tipo muito específico de grafo, né? É um grafo que tem um nó, tem um vértice que é uma raiz e ele não tem ciclo. Então isso aí é uma árvore. E a gente vai ver os grafos, que seria a generalização de todos os grafos, uso de grafos, de tanto não direcionados e direcionados. Como implementar, quais são as principais formas de implementar, o que isso impacta em desempenho, e assim por diante, tá? Quando a gente está trabalhando com computação, o nosso principal, eu sempre faço essa pergunta, né, no presencial, aqui eu vou falar a resposta, né? O que a gente está preocupado? Se vocês precisassem, se eu perguntasse para vocês qual que é a principal preocupação, preocupação fundamental do curso que vocês fazem, né, Tecnologia em Sistemas para a Internet, que no final das contas está sob esse guarda-chuva da ciência da computação, né? A nossa principal preocupação é fazer coisas que no final das contas a gente vai estar preocupado sempre em ter mais desempenho, ou seja, e gastando menos memória, gastando menos tempo de processador para resolver um problema. E a gente vê sempre que existe aí uma dualidade, né? Quando a gente consegue implementar um algoritmo para resolver um problema que ele é mais rápido, normalmente a gente vai ter mais uso de memória ou mais uso de memória secundária. E o contrário também é verdade. Às vezes eu tenho um, um algoritmo, eu tenho uma massa de dados muito grande para eu conseguir processar aquilo lá, a forma que lá está organizada, o meu algoritmo acaba demorando mais. Não sei se vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer, mas é assim, é, normalmente se eu preciso, um exemplo clássico seria compactação de imagens, né? Se eu tenho um formato de compactação, se eu tenho um formato BMP, por exemplo, que não há compactação, é um formato meio que cru, eu tenho um arquivo muito grande e eu consigo processar esse arquivo de forma rápida, porque eu não tenho que ficar, o meu algoritmo não tem que pensar entre aspas muito. O contrário de uma imagem compactada, por exemplo, um formato JPEG, por exemplo. Eu vou ter arquivos menores, só que eu vou ter algoritmos que vão ter que trabalhar mais para transformar aquela coisa que está compactada, aquela massa de dados que está compactada, em algo que seja visível, tá? Eu acho que é isso então, pessoal. A gente termina aí o conteúdo da apresentação da disciplina e eu vou fazer agora um outro vídeo, tá? Fazendo esse exemplo do programa de desenho para a gente revisar POO em Java. Tudo bem? Então, essa vai ser a aula 1A, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da disciplina. Eu vou tentar propor bastante exercício para vocês. Eu vou ser bem tranquilo em relação à cobrança, é, em datas, né, de cobrança. Eu vou deixar os exercícios normalmente abertos por bastante tempo. Eu vou colocar uma data, mas ela não vai ter limite até que eu comece, até que eu diga para vocês, pessoal, semana que vem vou corrigir os exercícios da lista, sei lá, um. Aí eu fecho a entrega no dia que eu for corrigir. Entenderam a ideia? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. A gente vai ver bastante conteúdo, talvez seja um pouco assustador para vocês, tá? Pela quantidade de coisas que eu vou falar, e eu normalmente acabo falando demais. Mas eu acho que no final das contas vai valer a pena e isso vai contribuir que vocês sejam profissionais diferenciados. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. A gente volta no próximo vídeo com um exemplo do programa de desenho, que eu não vou gravar hoje, provavelmente eu vou gravar amanhã, tá bom? Só para vocês ficarem cientes, hoje é dia 22 de fevereiro. Eu estou gravando com uma certa antecedência as nossas aulas, tá? Porque eu tenho uma disciplina da computação para dar esse semestre, uma disciplina bem pesada, que chama Construção de Compiladores. É a primeira vez que eu vou dar essa disciplina. Na verdade, que ela vai dar na escola, que ela vai ser dada na escola. Então, eu estou tenho que construir o material do zero, preparar tudo do zero, né? A mesma coisa que aconteceu com uma disciplina que eu dei semestre passado. E essa disciplina do semestre passado ela acabou ficando um pouco defasada, porque eu tive que trabalhar demais nela e eu não tive tempo por causa de outras disciplinas. Então, eu estou adiantando as coisas agora das coisas que eu já tenho prontas ou semi-prontas. Uma disciplina minha, por exemplo, de algoritmos já está inteira gravada. Eu estou adiantando agora para depois eu ter uma certa tranquilidade, não ficar as madrugadas aí passando em claro
preparando conteúdo. Tá bom, gente? Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.